E aí, meus queridos amigos, beleza pura com todos vocês? Na nossa oitava aula do curso de microbiologia, ainda falando de microscopia, vamos falar sobre microscopia confocal. Essa aula vai ser bem rapidinha porque muitos dos conceitos que a gente vai usar nessa aula a gente acabou utilizando na aula passada. Então eu sugiro que você assista a microscopia de fluorescência para entender melhor a aula de microscopia confocal. Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar os conceitos gerais de uso da microscopia confocal, né, como é que ela é e como é que ela funciona. Mostrar os detalhes de funcionamento da técnica para fazer a visualização dos tecidos e células que a gente quer analisar e mostrar as aplicações do uso da microscopia confocal, beleza? Então aqui, para começar, a gente já viu nas aulas anteriores esses 4 tipos de microscopia óptica, que é a microscopia óptica comum, de campo escuro, de contraste de fase e de fluorescência. Cada qual tem uma propriedade específica para a gente estar analisando os tipos celulares que a gente quer. Só que uma coisa importante que a gente tem que ver nesses 4 tipos de microscopia é que a focalização é de todos os planos ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vê uma única imagem e a gente não consegue modular o plano na qual nós estamos focalizando a nossa amostra. Ou seja, a gente sempre vai enxergar todas as estruturas em um único plano. Nós não conseguimos montar planos diferentes da nossa amostra que nós estamos avaliando para gerar uma imagem tridimensional. E, como vocês sabem, todos os tipos de organismos, eles são tridimensionais. As nossas células, por exemplo, elas não são uma imagem chapada bidimensional, e sim tridimensional. Então, quando a gente olha nesses 4 tipos de microscópio, sempre vai faltar informações de espaço, de profundidade da célula ou do tecido que a gente está avaliando. E muitas vezes isso é importante. Para a gente obter isso, nós utilizamos a microscopia confocal, que ela consegue fazer a focalização de um plano único específico. Então a gente consegue focalizar vários planos, só que um de cada vez. E aí, focalizando esses vários planos, nós conseguimos montar uma estrutura tridimensional. Portanto, a microscopia confocal permite ver detalhes de determinados planos de focalização da amostra. Se a gente pegar uma célula, por exemplo, e analisar naqueles 4 microscópios, como eu falei, nós vamos ter uma estrutura bidimensional. Mas, se nós avaliarmos na microscopia confocal, nós podemos ir montando esta célula por focalização em diferentes planos até chegarmos numa estrutura tridimensional ou bidimensional com maior quantidade de detalhes. Beleza? E uma coisa importante é que a microscopia confocal ela é um segmento aperfeiçoado da microscopia de fluorescência. Por isso que eu falei que, se vocês assistiram à aula anterior de microscopia de fluorescência, vocês vão entender melhor essa aula porque utiliza-se os princípios da microscopia de fluorescência para se utilizar a microscopia confocal. Beleza? Então, para a gente entender como funciona a microscopia confocal, vamos dar uma olhadinha nos principais componentes do microscópio confocal, que são os aí que vocês estão observando. Basicamente, ele é muito semelhante ao microscópio de fluorescência convencional. Porém, no microscópio confocal, nós temos aqui um divisor de feixes de luz, que ele vai promover um efeito na luz para fazer vários feixes ao mesmo tempo que vão incidir em diferentes pontos, em diferentes planos da nossa amostra que nós estamos avaliando. Então, a microscopia confocal se baseia na focalização específica de um plano da amostra por intermédio da reflexão de um feixe de laser, que é semelhante ao que a gente viu lá na microscopia de fluorescência. Então, basicamente, é isso daí. Essa figura ela explica para nós super bem como funciona um microscópio confocal. Então, aqui nós temos uma fonte de laser, okay, que vai emitir uma radiação de luz. E aqui nós temos o nosso divisor de feixes, que ele tem uma abertura que vai permitir dividir esse feixe que é emitido por esse laser em até 3 feixes. Tá, okay? Pode ser mais, pode ser menos, mas a gente tem essa divisão de feixes aqui. E aí nós temos esse espelho dicromático, né, o espelho dicróico, que a gente já viu também na aula de microscopia de fluorescência, que ele vai refletir a luz que é emitida por esse laser. E ele reflete, veja que como os feixes estão divididos, eles vão refletir de diferentes maneiras aqui na nossa amostra. Como eles refletem de diferentes maneiras, por decorrência aqui do ângulo que encontra-se esse espelho dicróico, o espelho dicromático, ele vai incidir em diferentes pontos. E aí nós podemos obter uma imagem tridimensional. Como a gente pode obter essa imagem? Ele vai incidir, obviamente aqui a gente está emitindo uma luz, vai absorver essa luz aqui, como nós temos fluorófilos na nossa amostra, vai absorver essa luz e vai emitir
outra luz em outro comprimento de onda. Ela vai passar através desse espelho, não vai ser refletida porque ela permite essa passagem. E nós temos um detector que permite a focalização apenas de um plano. Se nós modularmos aqui cada plano, nós podemos focalizar planos diferentes. No caso aqui, a amostra ela está condicionada apenas para focalizar este plano, este terceiro plano aqui. E aí focaliza, ele vai até o detector. E aí se a gente quer ter mais detalhes da nossa amostra, a gente focaliza o próximo plano. E assim por diante, até obter uma imagem mais detalhada da amostra que a gente está avaliando. E aí, se a gente for ver, na microscopia de fluorescência, a gente tem uma certa quantidade de detalhes que a gente consegue observar aqui, por exemplo, nos tecidos e micro-organismos que a gente está avaliando. Se a gente usa a microscopia confocal, olha só a quantidade de detalhes em relação a esta outra imagem aqui que nós temos. A gente consegue notar um pouco de profundidade e, obviamente, a gente consegue ver com mais detalhes a estrutura. A gente vê que isso daqui tem certa profundidade, tá ok? Como é uma imagem bidimensional, uma foto, a gente não vai conseguir perceber isso aqui de maneira tridimensional. Porém, é possível de utilizar técnicas de computadores para poder modular essa imagem e enxergar uma estrutura tridimensional. Então você pode rotacionar ela, pode olhar ela por cima, por baixo, pelos lados, que te dá uma quantidade de detalhes muito maior. Beleza? E falando das aplicações, como eu falei, a obtenção de imagens biotridimensionais das células permite maior detalhamento das estruturas. Muitas vezes a gente precisa ter a imagem tridimensional para a gente saber de que maneira determinado evento está acontecendo naquela célula em questão. E, obviamente, ela segue os mesmos princípios da microscopia de fluorescência. A gente também pode avaliar células vivas ou mortas, enfim, né? É mais interessante a gente avaliar células fixadas. Às vezes assim a gente consegue ter um detalhamento bi ou tridimensional da célula que a gente está avaliando. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a referência que eu utilizei para essa aula, referência clássica de microbiologia, uma aula bem rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha para ajudar a Escola de Ciências da Vida. Se vocês ajudam a Escola de Ciências da Vida, obviamente, vocês ajudam também outras pessoas a encontrarem aqui a Escola de Ciências da Vida e serem beneficiados aqui pelas nossas aulas. E se vocês quiserem participar, ficar a par de todas as nossas novidades, se inscreve aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página do Facebook da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.